Meu nome é Fernando e eu sou do Lar Espírita Luz de Amor. Vamos falar de Jesus, mas antes, já tem a água aí, o copinho com água? Já reuniu a sua pessoa querida para ouvir juntos essa palestra? O tratamento é para todos. E o tratamento funciona. Vamos fazer uma prece? Pensemos em Jesus. Senhor Jesus, dá-nos um cadinho da tua luz. Dulcifica o nosso coração. Dá-nos, Senhor, a oportunidade do perdão. E para onde eu for, que eu possa perdoar e ser perdoado. Que eu possa amar e ser amado, Senhor. Dá-nos o divino laço do teu amor. Sussurra aos nossos ouvidos, Senhor. Dá-nos o divino abrigo do teu amor. Que assim seja. Mar da Galileia. Jesus e os apóstolos. E seguindo Jesus, 4.000 homens. Naquele tempo não se contabilizava mulheres e crianças para o registro. Então, se haviam 4.000 homens, segundo a tradição do Evangelho, devia ter muito mais mulheres e crianças. E aquelas pessoas estavam há 3 dias acompanhando Jesus. E não tinha nada em volta. E Jesus conversa com os discípulos, e agora eu quero ler aqui, me permita ler a passagem do Evangelho. Está lá em Marcos. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chama os seus discípulos e lhes diz: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E Jesus diz: quantos pães tem? E responderam os apóstolos: 7 pães, Senhor. E Jesus ordenou à multidão que se assentasse. E tomando aqueles 7 pães, começa a dividi-los e a compartilhar. E alguns poucos peixes, e também foram feitas essa divisão. E foi de tal monta essa divisão que deu para alimentar todos. E ainda sobraram 7 cestos. Alguns teólogos, algumas pessoas hão de dizer: Jesus, ele falou às multidões e dava o sentimento de saciedade através do seu magnetismo, da sua palavra maravilhosa. Pode ser. Mas Jesus, como divino construtor do nosso planeta, que há 4,5 bilhões de anos atrás formou com a matéria incandescente desprendida das estrelas, formou o nosso planeta, nossa casinha azul na Via Láctea, para que nós pudéssemos reencarnar aqui e fazer a nossa caminhada evolutiva. Certamente que Jesus tem a capacidade de materializar os alimentos, materializar os pães e peixes. Então nós podemos aceitar as 2 hipóteses. Mas o que eu quero pensar aqui não é se Jesus multiplicou realmente pães e peixes ou se a sua palavra maravilhosa deu saciedade. Jesus, pedagogo, psicólogo, mestre, terapeuta, amigo, irmão. Ele, preocupado com a multidão, compartilha essa preocupação com os seus apóstolos. Tenho compaixão. A palavra compaixão vem de passione, que vem de patis, que vem de sofrimento. Então Jesus teve compaixão. Ele se condoeu.
Ele se colocou no lugar daquelas mães, daquelas crianças, daqueles idosos que estavam ali já 3 dias seguindo Jesus e estavam famintos. Então Jesus manifesta aos seus apóstolos o primeiro sentimento da empatia, da compaixão, de se colocar no lugar do outro. E os apóstolos, diante disso, eles falariam aquilo que qualquer um de nós falaria. Mas, mestre, onde nós vamos arrumar pão para tanta gente? Onde vamos arrumar alimentos para tanta gente? O pão era o principal alimento daquela época. E Jesus fala: quantos pães vocês têm? Eu imagino a expressão de Pedro, de Marcos e Tomé. Falei, o mestre está ensandecido. Como que a gente tem condições de alimentar 4.000 pessoas, muito mais? Mas Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Fizeram uma vaquinha. Fizeram ali um ajuntado e deu 7 pães. E quantas vezes, trazendo agora para 2023, quantas vezes nós estamos diante dos famintos e Jesus está do nosso lado, se condoendo, tendo compaixão por esses famintos que a vida colocou à nossa frente. E não são apenas famintos do estômago, mas famintos de justiça, famintos de amor, famintos de uma palavra amiga. Quantos famintos a vida nos coloca diante de nós? Crianças que sentem a nossa falta, crianças que contam com a nossa colaboração de adultos, nossos filhos, netos, sobrinhos, filhos dos vizinhos, enfim. Quantos idosos que se aproximam de nós querendo ser ouvidos, famintos de convivência. Quantos doentes da mente, quantas pessoas com depressão, déficit de atenção, síndrome do pânico, que se aproximam de nós e nós, no íntimo, dizemos: onde vamos arrumar alimentos para saciar essa pessoa? Lembremos da pergunta do Cristo: e tu, quantos pães tens? E quando essa multidão de famintos estão conosco há mais de um dia, e quem está conosco há mais de um dia e tem fome, tem sede de viver, se não nossos familiares, se não o nosso próximo, como é que vamos alimentar a nossa família? E não estou dizendo de dinheiro, não estou dizendo de ir no mercado, estou dizendo do nosso pão espiritual, da nossa atenção, do nosso olhar, da palavra amiga, do escutar. O nosso maior desafio nesse planeta é convivência. Por isso que reencarnamos em grupos familiares. Por isso que reencarnamos passando por várias necessidades juntos. E lembrando mais uma vez a pergunta: quantos pães tens? Esse pão, que é o pão que nos alimenta a alma, que nos alimenta a autoestima, o companheirismo, a fraternidade, o sofrer juntos. Lembra? Jesus declara que tinha compaixão da multidão. Ainda tem compaixão de todos nós. Sofre junto. E ainda espera que cada um de nós, na medida das nossas possibilidades, tenhamos alguma coisa. Mas tenhamos alguma coisa. Que é a questão da atitude.
Em nenhum momento Jesus cobra a responsabilidade de alimentar aquela multidão dos seus apóstolos. Em nenhum momento Jesus disse que aquilo era pouco. Em nenhum momento Jesus desmereceu o pouco que aquele grupo de homens tinha. Jesus está sempre perguntando para a gente quantos pães nós temos, porque tenho compaixão daquele que passa fome. E a nossa responsabilidade, enquanto cidadão, enquanto espírita ou não espírita, a nossa responsabilidade diante do Cristo é oferecermos alguma coisa. Lembremos que os apóstolos eram em número de quantos? 12. Quantos pães ofereceram? 7. Quer dizer, teve gente que não tinha absolutamente nada, mas estava ali, recebendo a partilha do pão do Cristo e ajudando Jesus a distribuir o milagre da vida. Você tem um copo d'água aí do teu lado na tua mesa. Parece pouco. Mas nesse momento tem um anjo, um espírito de luz, que está magnetizando essa água, que está colocando as substâncias etéreas para que você possa recuperar a vontade, pelo menos a vontade de seguir adiante, para que a sua autoestima tenha um hausto de vigor. Nesse momento, a tua casa está sendo visitada pela espiritualidade de luz e de amor. Amigos e amigas do lado de lá, que vêm orar com a gente, que vêm nos acompanhar. Isso é muito bonito porque é uma oportunidade daqueles que têm pouco serem os corresponsáveis de ajudar alguém que está caído. Esse é o convite do Cristo, para que cada um de nós tenha vontade, força de vontade, bem-aventurado, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus não pede o super-herói, ele pede aquele que tem vontade, aquele que tem atitude, aquele que dá o pequeno primeiro passo da infinita jornada de evolução do ser humano na Terra. Jesus quer que nós nos movimentemos. Jesus não quer que nós estejamos apáticos, parados. Jesus lembra que lá no templo, quando eles observavam as pessoas dando esmola no gasofilácio, que era um dos mandamentos da lei, que era uma das leis, que era você dar esmolas, uma pobre viúva colocou 2 moedinhas, o óbolo da viúva. E Jesus fala que, em verdade, ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu 100% dos seus recursos para a causa dos pobres. Porque aquela esmola era para os pobres. E lembrando que naquela época, quando um homem morria, suas propriedades não ia para a viúva, ia para o irmão ou para o filho homem. E caberia ao irmão ou filho homem acolher a viúva, ou não. E se não, ela iria para a rua, para a mendicância. Evoluímos bastante como sociedade. Estamos evoluindo cada vez mais. E cada vez mais somos testados os nossos valores. Os valores de fraternidade, de compaixão, de empatia. É para isso que nós reencarnamos. Reencarnamos para conviver em grupos familiares, em grupos sociais. Um dependendo do outro, um suportando o outro, um tendo compaixão pelo outro. Jesus, Divino Mestre, caminho, verdade e vida, multiplicou os pães e peixes.
saciou a fome dos famintos. Mas ele queria deixar uma profunda lição em nossos corações. Olha, observa a multidão. Oferece alguma solução para os problemas que se apresentam diante dos teus olhos. Não basta só reclamar, Senhor Jesus, não tem onde arrumar tanto alimento para tanta gente. Numa outra passagem do Evangelho, eles até dizem, Senhor, diga para que eles se vão, para que eles vão para eles poderem se alimentar. E Jesus falou, dai vós de comer a eles. Jesus coloca aos seus apóstolos a responsabilidade de dar a saciedade àqueles que buscam as maravilhas de Jesus. Então você, meu amigo, você, minha amiga, quando você fala de Jesus para alguém, quando você fala do Lar Espírita Luz e Amor, quando você fala que você está fazendo tratamento online, no conforto da tua casa, pede para a pessoa, se tiver algum problema, liga para a gente. Faz a orientação. Funciona. Porque Jesus, ele não quer milagres nossos. Jesus só quer boa vontade. Boa vontade. Vamos nos mexer? Vamos sacudir? Vamos nos colocar em pé e caminhar? Porque o Evangelho é movimento. E o amor que Jesus preconiza não é o amor sentimento, não. É o amor mandamento, é o amor atitude. O amor é uma escolha nossa. Quando Jesus tem compaixão da multidão faminta, ele escolheu amar aqueles famintos. E compartilhou esse gesto com os apóstolos. E nós? Quantas pessoas nós já saciamos hoje? Quantos bons pensamentos nós multiplicamos? Mas você tem poucos pensamentos bons? Multiplica. É só pedir para Jesus. Jesus, vamos multiplicar esse pequeno pensamento bom que eu tive. Uma prece. Quantas palavras generosas você disse hoje? Quantos sorrisos você distribuiu? Quantos olhares você compartilhou? Abraçou alguém? Ouviu alguém que estava em dificuldade? Esse é o pão e o peixe que Jesus quer que nós multipliquemos. O físico ali não é isso. Jesus quer que nós multipliquemos os nossos talentos, as nossas potências, a nossa energia, que ela se multiplique e que nós possamos ser irradiadores desse evangelho de transformação interpessoal. Nós caminhamos juntos, mas a cada um segundo as suas obras. A evolução ela é íntima. Jesus vê a multidão de famintos e nos diz, dai vós de comer a eles. Vamos lá? Vamos fazer aí uma vaquinha? Vamos ver quantos pães e peixes nós podemos recolher? Mas e se não tiver nenhum? A atitude de buscar já é algo positivo. É disso que o Evangelho fala. Se colocar no lugar do outro. É isso. Tudo que for fora disso é inócuo. Se colocar no lugar do outro. Ter empatia. Ter compaixão. Conviver. Fraternidade. Esse é o recado de hoje. Daqui a pouco você vai beber a sua água. Sinta. Ela vai ajudar você a estar melhor. Fica com Deus. Compartilhe esse copo d'água com os teus amados. É pouco, mas Jesus multiplica.
Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Dá um joinha, compartilha essa palestra. Alguém pode estar precisando de um pedaço de pão. Amém.